as nossas Bíblias no texto que está projetado aí em cima. Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 4 a 6. Então, eu falei com os irmãos a respeito de família. Durante 3 cultos, nós falamos sobre a família no Antigo Testamento. Eu gostaria de, agora, nesses 2 cultos que restam nesse mês, que é o mês de maio, que é hoje, 23, dia 30, falar da concepção da família agora no Novo Testamento. Embora todas elas eu fiz um apanhado com os irmãos do Novo Testamento. E o casamento é como começa uma família. E teríamos muitas coisas para falar sobre o casamento cristão. Hoje eu vou falar sobre os princípios bíblicos que regulamentam um casamento cristão. E a semana que vem eu falarei sobre a funcionalidade da família. Como é que a família funciona? E uma família tem que começar com o casamento, né? Tem que começar com um homem e com uma mulher. Então vamos ler os versos 4, 5 e 6. Diz assim o texto assim: Então respondeu ele quem? Jesus, porque foi feita uma pergunta para Jesus. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E aí, referindo-se a Gênesis capítulo 1, verso 27. E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí, Gênesis 2, 24. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças. Bendizemos o teu santo nome pelo privilégio da vida, pela oportunidade de te servir e de te adorar. Obrigado porque a tua palavra já falou no nosso coração nesta noite por várias vezes, partindo do princípio, quando chama o nosso coração a se curvar e a adorar o Senhor. Dai-nos a tua bênção, Senhor, agora ouvirmos a tua palavra uma vez mais. Ilumina nossa mente, quebranta o nosso coração, para que possamos ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, no mundo onde nós vivemos, assim como nos dias de Jesus, assim como nos dias antes de Jesus, existiam e existem muitos tipos de casamento. Em todos os tempos, muitos tipos de uniões, de acordo com a religião, de acordo com o país, há distintos tipos de casamentos. Forma de se começar, como que se começa, como que se mantém, que princípio que regulamenta. Na mensagem de hoje, não estou interessado em nenhum deles. Quer seja na cultura africana, quer seja na cultura indiana, quer seja na cultura europeia, ou na cultura afro, ou na cultura indígena. O que me interessa é falar para os irmãos sobre o casamento cristão, princípios que regulamentam o casamento cristão. Então isso quer dizer que eu estou falando para cristão ou para pessoas que querem um dia se tornar um cristão. Então eu vou falar desses princípios, 5 desses princípios estabelecidos na antiga aliança e um reconfirmado por Jesus, que ele reconfirma isso, o que Gênesis diz, mas Jesus acresce um 6º princípio, que está implícito lá em Gênesis capítulo 2, mas não está explícito. Então Jesus Cristo, que é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, ele confirma, ele cita e ele não só chancela, como ele coloca um princípio além
formando assim, então, 6 princípios. Então, cada um desses povos e dessas culturas, eles estabelecem premissas ou princípios que regulamentam a existência do casamento. Para nós, o que diz respeito é a fé cristã. Então, uma palavra sobre o livro de Mateus. O livro de Mateus é escrito no conceito básico de que Jesus Cristo é o rei esperado. Lembra lá? Jesus Cristo é o rei esperado, é descendente de Abraão, é da linhagem de Davi, então ele vai se assentar no trono. Então ele forma e regulamenta para seus seguidores o que ou quem eles devem seguir. Por isso que Mateus capítulo 4 volta-se lá para a adoração ao Deus e Pai. Esse texto tem aí na sua Bíblia, debaixo aí do tema que é a questão do divórcio, que os 3 sinóticos, eles falam esse texto. Então, é Mateus fala, Marcos fala e Lucas fala. São os evangelhos sinóticos. Lucas dá uma palavrinha bem curta. Mateus e Marcos, eles expõem, só que Marcos está na forma invertida. A exposição está na forma invertida. Mas ele, o evangelista Marcos também, ele também mantém ali todos os princípios estabelecidos aqui em Mateus. Então, sendo Jesus rei, ele estabelece o seu reino, e com base na antiga aliança, e elevando a antiga aliança para a nova aliança, ele confirma e ele estabelece um princípio a mais. Então, por isso que o tema é o casamento cristão. É aquele que foi chancelado, foi instituído por Deus, chancelado por Cristo, mantido por Cristo e ainda acrescido um item apenas. Então, quais são os princípios bíblicos para o casamento cristão? Que é esse que está estabelecido no tema ali. Dentre muitas coisas que poderíamos falar sobre o casamento cristão, quais são os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, que Jesus confirmou e que Jesus acresceu ainda porque a revelação ainda estava sendo escrita. Jesus Cristo escreve mais um. Quais são? Então, o primeiro princípio, a pergunta para Jesus era acerca do divórcio. Então respondeu ele, Jesus, e a pergunta é: por qualquer motivo um homem pode repudiar a sua mulher? Por qualquer motivo? Então respondeu ele, quem? Jesus. Não tendes lido? Ora, subentende-se que Jesus Cristo estava falando para pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam a lei, porque são os fariseus, os guardadores da lei, que fazem essa pergunta ou interrogam Jesus a respeito do divórcio. É como se Jesus dissesse assim: você não está lendo a Bíblia, não? E tem muita gente hoje que se diz cristão, que da mesma forma, lá nos dias de Jesus Cristo, estão lendo a Bíblia, mas não estão acatando ou aceitando a Bíblia. E Jesus diz que o Criador desde os princípios fez homem e mulher. Então, qual o primeiro princípio estabelecido por Cristo? Deus é o Criador do casamento. Deus instituiu o casamento. Jesus evoca nesse texto a autoridade divina na criação do casamento. O casamento é uma instituição divina. O casamento não é uma invenção da cultura. Então, por que existe tantas dúvidas na cabeça das pessoas sobre casamento? Porque eles acham que é cultural. Olha, na cultura brasileira pode fazer assim. Olha, na cultura indiana pode fazer assim, na cultura afro pode fazer assim, na cultura europeia pode fazer assim, na cultura asiática pode fazer assim. Mas eles não têm autoridade para regulamentar um matrimônio. Eles não têm autoridade para formar ou para estabelecer leis e princípios que contrariam aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Por isso que Jesus não chama o Pai, ele não chama Deus, mas ele usa o termo Criador. Ele está voltando lá nos primeiros dias da criação, nos 6 primeiros dias da criação, e ele está dizendo para os seus: o casamento é uma instituição divina, não é uma invenção da cultura. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer nessa frase de Jesus Cristo? Que o Criador, ou que Deus instituiu o casamento. 4 elementos básicos estão incluídos nisso aí. Primeiro, qual? Ele tem as regras.
Se Deus instituiu o casamento, se Deus instituiu a união de um homem e de uma mulher, é Ele que tem as regras. Então não há lei aprovada no Congresso brasileiro, ou no Congresso americano, ou no Congresso europeu, ou na África, ou sei lá, em qualquer canto do mundo, que diz assim: olha, o casamento vai funcionar assim. Eles não criaram o casamento, eles não instituíram o casamento. Quem instituiu o casamento foi Deus, então Ele tem as regras. Então qual é o grande problema na mente das pessoas? Os homens dos nossos dias não estão se voltando para as regras divinas. É Deus que tem as regras, porque Ele instituiu o casamento. Então não é um congresso, não é uma lei aprovada pelo Senado, mas é a lei estabelecida por Deus em sua palavra. Ele instituiu, Ele tem as regras. Segundo, Ele é o socorro. Ele é o socorro de marido e da mulher nos dias de crise, nos dias de adversidade e nos dias de crise. Então não é um psicólogo, não é um psicoterapeuta, não é um psicanalista, não é um terapeuta familiar que agora vai consertar o casamento do fulano e da fulana. É Deus, Ele é o socorro. Terceiro elemento que está incluído: Deus, Ele é o sustentador. Deus por acaso criaria, instituiria alguma coisa do qual Ele não é suficiente para manter, para sustentar, para mantê-lo de pé, para mantê-lo nos dias de adversidade, nos dias de contrariedade, nos dias de crise, nos dias de dor, nos dias de cinza, nos dias de desavença? Deus não tem condições para isso. Ele não é o todo-poderoso Deus. Quarta regra: se Deus instituiu o casamento, é Ele que recebe glória, não é o homem, não é o marido, não é a mulher. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que Deus deve receber a glória em tudo. Então o seu casamento não vai bem, não é porque você está fazendo as coisas certinhas, não. Essa glória não é sua. Essa glória não é da sua esposa. Essa glória é de Deus. Tenho lido muitos materiais, muitos livros sobre esse tema durante todos os meus 20 e poucos anos de ministério. E quando o casamento vai bem, quando as coisas estão funcionando direitinho, os homens estão tendo glória. Às vezes homens, às vezes mulheres estão tendo glória. E essa glória é de Deus. Então, quando Jesus evoca Deus, a autoridade divina em formar o casamento, a glória é dele. Ele é o sustentador nos dias de crise, mas Ele é o único que deve receber glória nos dias onde as coisas estão andando bem, onde as coisas estão tudo maravilha. Ainda que eu e você tenhamos responsabilidade, ainda que eu e você temos participação no êxito e no bom andamento do casamento, mas a glória não é nossa. A glória é de Deus. Então tudo isso está implícito nessa expressão de Jesus Cristo: não tende lido que o Criador? Segundo princípio, o casamento cristão ele é heterossexual. Por duas vezes Jesus usa o termo. Primeiro ele diz assim: vocês não lembram, vocês não estão lendo a Bíblia? Eu acredito que até algumas pessoas estão lendo a Bíblia, mas não estão aceitando a Bíblia como palavra de Deus. E ele diz assim, que o Criador, desde o princípio, então remontando a criação, os fez homem e mulher. O verso 5, ele também vai repetir essa heterossexualidade no casamento. Ele diz assim: deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher. Então o casamento cristão, ele é heterossexual. Ele une um homem a uma mulher. Esse é um princípio cristão. Esse é um princípio estabelecido por Deus na sua palavra, confirmado por Jesus aos ouvidos dos seus ouvintes. É um homem, é uma mulher. Se você for voltar lá para a lei, é macho e fêmea.
Talvez nesse tempo de tantas mudanças e de tantas inversões, muitas pessoas estão dizendo que são cristãs e elas estão aprovando ou elas estão chancelando o casamento que contraria esse princípio divino. Qual é o princípio divino? Da heterossexualidade. O casamento é uma união heterossexual. O casamento cristão, aquele que respeita os valores e os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Ouça bem a frase: une um homem a uma mulher. Ponto final. Então volta-se de novo à frase de Jesus. Vocês não estão lendo a Bíblia? Vocês não estão lendo a Bíblia que Deus instituiu o casamento? Vocês não estão lendo a Bíblia que Deus uniu um homem e uma mulher? Então aquelas pessoas que são cristãs, que se dizem cristãs nos nossos dias, que aprovam ou chancelam a mudança que as leis fazem, dos países fazem, dos congressos fazem, da cultura faz, tem que repensar o seu cristianismo. Se o seu cristianismo é o de Cristo, se é o do Evangelho, se é o da Bíblia, e a Bíblia não está ultrapassada. Salmo 119, verso 89, o salmista diz assim: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ela é eterna. Terceiro princípio estabelecido por Cristo, no mesmo verso 15: o casamento cristão é a formação de uma família partindo de outra família. Olha lá o que Jesus diz. E que disse, então Jesus agora vai citar a lei mosaica, o Gênesis capítulo de número 2. Por esta causa deixará. Só essa frase deixará aqui, nós gastaríamos um estudo bíblico sobre o que significa esse deixar. Mas ele diz assim, que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele está perguntando, vocês estão lendo isso? Então, o terceiro princípio estabelecido por Cristo é que o marido se une a uma mulher. É uma família formando outra família. Duas famílias cedendo os seus filhos para formar uma nova família. Percebe? É da família da moça, é da família do rapaz. Os dois deixam pai e mãe e os dois se unem e formam uma outra família. Então, aqui está um grande problema dos nossos dias. Qual o problema dos nossos dias? A desestruturação familiar. Filhos, jovens que crescem em lares que falta um dos cônjuges, onde às vezes a mãe ou às vezes o pai tem que criar e tem que formar toda uma família sozinha. Então esse moço ou essa moça vai para o matrimônio de forma despreparada, porque ela não aprendeu aquela lição básica da convivência entre pai e mãe, entre marido e mulher durante a sua vida. Então famílias bem estruturadas, relacionamentos conjugais bem estruturados, formarão novas famílias bem estruturadas. É uma família que forma a outra. Eu vi há muitos anos de um palestrante cristão, pastor Jaime Kemp, e na sua palestra ele concluía o assunto do casamento com duas frases. E ele dizia assim: a grande herança que uma mãe deixa para uma filha, quando essa filha vai se casar, é que ela viu a sua mãe amando o seu pai. A grande herança que um homem deixa para o seu filho é que ele, o seu pai, amou a mãe dele. Pastor Jaime Kemp, ele concluía, ele falava disso o tempo todo, eram 2, 3 dias de palestra sobre casamento, mas ele concluía o seu tratado falando sobre isso. Numa época onde os pais se preocupam tanto em deixar fortunas para os seus filhos, eles estão esquecendo de deixar para seus filhos o que eles não podem comprar no supermercado, o carro que eles poderão comprar com o trabalho deles, a casa que eles poderão comprar como resultado do funcionamento bom de seu trabalho, da boa administração de sua gestão.
Pais têm que deixar para seus filhos uma herança onde eles não podem comprar, onde eles não podem adquirir com o suor dos seus rostos. Pai e uma mãe têm que deixar para seu filho a herança de um ter amado o outro. E aí você assiste, não sei se assiste, mas assiste esse programa que passam todas as tardes. Todas as tardes eles passam. Tem um lá que é 2 horas, outro é quase isso. E nós vivemos numa sociedade onde o grande problema, o grande conflito é um conflito de família, e é um conflito de homem e mulher. Presta atenção que as pesquisas dizem nos jornais que a pandemia, um dos problemas que ele trouxe foi aumentou a violência doméstica. Por quê? Porque os homens estão vivendo mais dentro de casa, a família está mais reunida. E aí presta atenção no prejuízo da nova geração. Então subentende-se uma família estruturada, um homem e uma mulher que criam um filho, uma mulher e um homem que criaram uma filha, deixando esse legado para elas, e aí ela vai formar uma nova casa, uma nova família com o seu esposo, com a sua esposa. É uma família formando uma outra família. Então, homens, vocês têm amado as vossas esposas, vocês têm amado os seus maridos. Porque esse é um legado que nós deixamos para eles, e eles não podem comprar, e eles não podem adquirir. Então esse é o terceiro princípio estabelecido. Olha, Matthew Henry diz assim, um estudioso, ele diz assim: a união de marido e mulher é muito mais profunda e íntima do que o relacionamento dos filhos com os seus pais. Ela é mais intensa. Ele diz assim que a união de um homem e de uma mulher, ela é tão intensa que ela substitui, ou que ela é o prolongamento da relação que esse filho teve com seu pai, que sua mãe, que essa filha teve com a sua mãe e o seu pai. Isso assim diz um estudioso chamado Matthew Henry. Quarto princípio, e tudo isso Jesus ainda está estabelecendo na lei. O casamento cristão, diz Jesus no verso 5, que ele é monogâmico. É uma mulher e é um homem. Observe que está tudo no singular. Ele diz assim: por esta causa deixará o homem, artigo definido singular, masculino singular, o homem, pai e mãe, e se unirá a artigo definido feminino singular, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso que eu digo que se você for para o mundo de hoje, nas muitas culturas que nós temos aí, os homens têm para si, e algumas culturas, mulheres têm para si mais de um cônjuge. Mas Deus estabeleceu o matrimônio de forma monogâmica. Um homem, uma mulher. E eu lhes digo que o que nós estamos lendo nas Escrituras Sagradas hoje não deveria trazer nenhuma confusão na mente de nenhuma pessoa. Por isso que Jesus pergunta para eles: vocês estão lendo a lei? Vocês estão lendo a Bíblia? Está confusa a cabeça de vocês sobre isso? Que o casamento é monogâmico, ou seja, é um homem e uma mulher. O homem que se unirá à sua mulher é singular. Quarto princípio estabelecido. Na Bíblia, alguns personagens bíblicos vão ter mais de uma mulher? Vão. Você observa, só confusão. Pode ler a história dos grandes. Começa lá por Abraão para você ver. Só deu dor de cabeça. Por quê? Porque Deus uniu Adão a Eva. Um homem e uma mulher. Se fosse para ser diferente disso, ele tinha que criar 2 mulheres para Adão. Mas ele criou só um homem. E ele criou só um homem para Eva. Isso já diz tudo. Por isso que os princípios estabelecidos são os princípios cristãos. Tem muitas religiões por aí que ensinam os seus fiéis de que pode ter um ou tantos. É mais as mulheres, né? Ou tantas. Mas na Bíblia ele é monogâmico. Nesse mesmo princípio,
Nesse mesmo texto, Jesus coloca um outro princípio estabelecido. Além de monogâmico, ele é monossomático. E eu vou ler para vocês o que o dicionário diz, o que é algo monossomático. Significa um corpo, uma unidade, a união de cônjuge em uma só carne. Isso diz o dicionário. Se eu digitar no Google lá, o primeiro que vai aparecer é isso. Então olha lá, é nessa expressão em que Jesus diz assim: o homem se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí, agora o verso 6, já não é a citação de Jesus, não é a citação de Jesus da lei, mas agora são as suas palavras incorporadas. Olha lá o que ele diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Unidade, união de propósito, de duas pessoas que se unem com um propósito pré-estabelecido por Deus na sua palavra, de seguirem juntos. Então, um casamento, quando ele está tendo atrito entre o homem e a sua mulher, a mulher e o seu homem, eles perderam esse conceito de uma só carne. Os dois têm que fazer cada um a sua parte. A semana que vem eu falarei sobre isso, para que este andamento desse matrimônio, desse casamento, vá tudo bem. As duas melhores decisões da minha vida: a primeira foi ter recebido Cristo como Senhor e Salvador. A segunda, ter me casado. Hoje eu ainda conversava com uma pessoa, eu dizia para ela assim, muitas pessoas meio que perguntam: uma pessoa que ficou viúva, ela deve se casar de novo? Mas ela pode se casar de novo? Eu digo assim, ela deve se casar de novo. Deve esperar que Deus prepare alguém para ela, um homem ou mulher que tema a Deus, e ela se une e ela casa de novo, sim. Porque esta é a intenção divina da criação. Se você seguir lendo o texto aí, Jesus Cristo vai dizer em casos de excepcionalidade que não devem funcionar assim. Mas o normal é um homem e uma mulher, enquanto Deus lhes conceder vida sobre a face da terra. Então ele é o monossomático. Tem que se unir às forças. Presta atenção. O homem tem força e a mulher tem força. Se eles forem usar a força que eles têm para um atacar o outro, eles vão se destruir. A ideia é que um use a sua força somada na outro. Diz lá o escritor Salomão em Eclesiastes, dizendo assim: é muito melhor serem dois do que um. E ele dá as suas razões. Terão mais paga no trabalho, aumenta a renda, se aquecerão nos dias frios, e um servirá de proteção para o outro. É muito melhor serem dois do que um. Estabeleceu Salomão no livro de Eclesiastes. Agora vem o sexto princípio. E esse daqui, junto com a heterossexualidade, sem dúvida é o grande problema do cristianismo do século 21. Qual, pastor? A palavra dita por Jesus agora, ou o princípio estabelecido por Jesus. Portanto, o que ajuntou Deus, não separe o homem. Qual o princípio que Jesus acresce aos 5 primeiros estabelecidos? Que o casamento cristão é vitalício, celebrado por um padre, celebrado por um pastor. A frase que vai ser dita para ambos é: até que a morte os separe. Aí você vai dizer assim: pastor, mas no nosso tempo não é assim, na nossa cultura não é assim. Eu sei que não é assim. Na cultura de Jesus já não era assim. As pessoas já estavam confrontando esse princípio estabelecido por Cristo. Então Cristo está expondo o princípio sendo a chave hermenêutica de Gênesis, da criação do casamento, da instituição divina do casamento, e diz assim: o ideal divino é que a morte, somente a morte o separe. Aquilo que juntou Deus não separe o homem. Essas são as palavras de Jesus, acrescida à primeira parte do verso 6, a
a Gênesis capítulo 1, verso 27 e a Gênesis capítulo 2, verso 24. Qual? O que ajuntou Deus não separe o homem. Pode ir lá em Gênesis capítulo 2, quando Adão vai falar aquelas palavras, Moisés vai registrar, mas é Adão que fala aquelas palavras, lá de Gênesis capítulo 2, verso 24. Não tem essa aqui. O que ajuntou Deus não separe o homem. Qual que é o ideal de Deus? É que o meu casamento e o seu casamento ele seja vitalício. Mas por que alguns casamentos cristãos não dão certo? Eu vou tratar disso na próxima semana. Mas tem muito a ver com aquele primeiro princípio estabelecido por Jesus lá no começo. Qual? Lembre-se que o Criador, Deus instituiu. Então Ele tem as regras. Ele é o sustentador. Ele é o socorro. Tem muito a ver com aquilo. Mas daí se o homem for, se os maridos e mulheres, se as famílias cristãs, se elas forem ouvir a cultura do nosso tempo, divórcio está até na moda. É até um modismo do nosso tempo. E tem pessoas que não estão nem se casando mais. Com medo de não dar certo, eles não estão se casando, estão se juntando. De tamanho medo que existe no coração deles, das coisas não derem certo. E ao longo da minha vida, no meu pastoreio, conheci casais, pessoas que tinham dúvidas, que casavam. Na época, a mulher já tinha uma filha de mais de 15 anos. Eu dizia, olha, para vocês se tornarem membros da igreja, regulamentar a vida de vocês têm que casar conforme diz a lei do nosso país, conforme diz a instituição divina no casamento. Ela diz, pastor, tem medo de não dar certo. Está 15 anos junto. Por que alguns matrimônios não dão certo e eles se separam? Começam de forma errada. Já consertou o carro, já consertou o freio de um caminhão com ele andando? Parado é fácil. Então começam lá, o ponto de partida. Os princípios de Deus não são respeitados, as regras divinas. Os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra não são respeitados na hora que começa. Você acha que vai ser respeitado depois que já começou? Aí por que então a igreja enfrenta e por que muitos casais enfrentam tantas dificuldades? Porque tentam consertar algo que já está em andamento. O ideal divino, nas palavras de Jesus, é que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Palavras de Jesus. Jesus interpreta lá em Gênesis capítulo 1. Como é que você vai separar dois que se tornaram um? Nunca mais se separam. O pastor Jaime Kemp, ele nos estudos que ele fazia, ele falava assim, pegue 2 folhas de papel, passa a cola e cola os dois, e depois você tenta descolar ela. Cada parte dela levará um pedaço do outro. E como pastor, quantas e quantas pessoas encontrei ao longo do meu ministério pastoral, feridas, magoadas, sofridas, angustiadas, por causa disso. Concluindo, 5 princípios estabeleceu a lei mosaica quando Deus instituiu o matrimônio. 6º, estabelecido por Cristo. Ou seja, o casamento no ideal divino é a união vitalícia. Aí eles vão interrogar, eles vão questionar Jesus, eles vão replicar Jesus, eles vão dizer assim, mas por que Moisés então deixou a carta de divórcio? É uma concessão, não o ideal divino. E Jesus fala, lembra lá a resposta? Por causa de quê? Por causa da dureza. Por causa da dureza do vosso coração. Homem, coração duro, que não perdoa, que não quer consertar, que não quer ajeitar, que não quer rebalizar a sua vida e a sua união. Então é mais fácil, mas é mais difícil. Porque se ele fosse casar de novo,
tudo aquilo que ele não respeitou no primeiro casamento, ele vai ter que respeitar no segundo, porque os princípios não mudam. Por isso, se vocês lerem aí, entrar nas páginas sociais das pessoas mais bem-sucedidas do mundo artístico e dos atores, dos jogadores de futebol. Leia aí os noticiários para vocês verem. Vocês acompanham, acredito que vocês acompanham aí Facebook, Instagram. Vocês acompanham as redes sociais. São aquelas pessoas que moram em verdadeiras mansões, verdadeiro paraíso. O que a gente levaria 10 anos para ganhar, eles ganham em um mês. E alguns já estão no 5º, no 6º, no 7º, no 10º. Cristo tem um propósito todo especial no matrimônio. No meu casamento e no seu casamento. Voltemos a esta união, marido e mulher, com Deus, na sua palavra. Vamos rever as regras estabelecidas pelo Criador. Faça uma leitura da sociedade, faça uma leitura do cristianismo no nosso tempo, de acordo com aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. E não são questões difíceis de serem entendidas. Reconheça Jesus, e aí João capítulo 2 diz que tudo que Deus criou por intermédio de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz João, o evangelista João, no capítulo, o evangelista e apóstolo João, no capítulo de número 1. Então podemos dizer que Jesus é o autor do matrimônio. Convide ele para fazer parte da sua casa, da sua família, da sua união. Viva uma união conjugal entre 3, entre tu e seu marido, a sua esposa, e Jesus no centro. Volte-se para ele todas as vezes. Não volte-se um para o outro, mas volte-se para ele, na sua palavra. Porque ele tem para o homem e para a mulher no matrimônio a mais gloriosa de todas as uniões, porque é a única que as Escrituras Sagradas vai fazer uma relação entre Cristo e a igreja, é a relação entre marido e mulher. Então, 6 princípios, vamos rever eles então, só para lembrar. Primeiro princípio, Deus instituiu o matrimônio, é o Criador. Segundo princípio, ele é heterossexual, foi Deus que instituiu assim. Terceiro, é uma família, 2 famílias que formam uma nova família. É um homem que cede uma mulher, uma moça, é um outro casal que cede uma família, cede um filho, outra família cede uma filha e assim por diante. Então essa desestruturação é que leva a ter tantas dificuldades nos nossos dias. Terceiro princípio, o casamento cristão é monogâmico, é um homem e uma mulher. Quinto, o casamento cristão é monossomático, é para formar as forças, somar as forças, tornar os dois uma só carne, unidade de propósito, não para se matarem, não para agredirem um outro, para usar as forças, um a favor do outro e não contra o outro. É o que Deus estabeleceu na sua palavra. Esse é o quinto princípio. Ele é monossomático, ele é monogâmico e ele é monossomático. E sexto, ele é vitalício.